Nós vamos continuar então a nossa comunhão para os casais, e nessa manhã nós vamos falar sobre um processo, o que deve ocorrer em nós, para que nós sejamos ministros de uma nova aliança, para que o casal seja o ministro de uma nova aliança. Mas essas experiências que eu vou falar devem ser experiências de cada um. E um tem que ajudar o outro a ter essa experiência pessoal com o Senhor. São experiências ligadas à realidade do encabeçamento. São experiências produtos de um encabeçamento, dentro de uma visão que governa nossas vidas. Nós temos dentro da palavra de Deus muitos livros, e podemos dizer que a epístola aos Efésios é a epístola mais elevada quanto à questão da revelação. Mas 2 Coríntios é o livro mais profundo quanto à experiência. Então, nós precisamos dar bastante atenção a esse livro de 2 Coríntios. E dentro desse livro de 2 Coríntios, nós vamos ver 4 figuras, 4 pontos importantíssimos. E se esses 4 pontos nós realmente levarmos diante do Senhor e nós praticarmos, uma profunda mudança acontecerá em nossas vidas. O que não pode acontecer é que nós sejamos um povo que recebe muita palavra, que é muito tocado pela palavra e fica nisso. Não gera transformação. Nós precisamos compreender que quando o Espírito de Deus age, quando Deus fala, há transformação, há mudança, há produção de algo. No passado nós já compartilhamos como exemplo Gênesis capítulo 1, é o começo da Bíblia, e no começo da Bíblia já mostra todo um processo, porque naquela situação de trevas, escuridão e caos, o Espírito de Deus se movia, e aí nós podemos ver Deus então começa a falar. E o que é importante é, depois do falar de Deus, algo acontecia. Assim tem que ser na nossa vida. Por exemplo, Gênesis 1:3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Aconteceu. Deus tem falado nesses dias? Então algo tem que acontecer. Se não aconteceu, você não recebeu o falar de Deus, você só recebeu um ensinamento. Se você recebe o falar de Deus, as coisas acontecem. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Significa, Deus consegue ver o resultado da sua palavra. Amém? Então é isso que tem que acontecer em nossas vidas. Isso que tem que acontecer na vida do casal. Se vocês saírem daqui e a vida do casal não mudar, vocês não ouviram a palavra de Deus. Vocês só ganharam um conhecimento.
Mas, se houver mudança, vocês receberam a palavra de Deus. E Deus vai olhar e Deus vai falar: bom. A satisfação e alegria do Senhor. Amém? Isso é importante. Bom, nós hoje de manhã nós vamos falar 4 figuras, 4 pontos. 2 Coríntios apresenta muitos pontos, mas nós vamos falar de 4 que eu sinto serem muito importantes para a vida pessoal e, consequentemente, para a vida de um casal. E vocês estão recebendo juntos para poderem ajudar um ao outro. Preste atenção: ajudar, não exigir. Amém? Você não deve, depois de ter ouvido a palavra, começar a exigir. Isso quer dizer o quê? Você está sendo, você não mudou nada mesmo, hein? Participou da comunhão de casais e está no mesmo? E não tem jeito. Você está exigindo, mas você não está recebendo a palavra de Deus para exigir. Você está recebendo a palavra de Deus para ajudar. Querido, querida, vamos juntos praticar a palavra de Deus, não é? Vamos obedecer a palavra, vamos tomar a palavra como algo importante para nós, amém? Tá, a primeira figura que nós vamos ver está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. É uma porção bastante conhecida, nós já falamos isso várias vezes, mas nós vamos aplicar de uma maneira bastante pessoal. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? Aqui fala sempre em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E no passado nós já havíamos visto durante as conferências, que quando Paulo escreve isso, ele quer mostrar o quadro daquele general vencedor que, depois de ter vencido a batalha, volta para a cidade juntamente com seus soldados e os cativos, tá certo? Há uma procissão triunfal onde a vitória é proclamada. Então, ali nós temos soldados, nós temos os cativos. É isso que se refere, sempre nos conduz em triunfo. Vamos olhar Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mostrando que quando o Senhor ascendeu, ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Cativeiro se refere a todos aqueles que estavam sob o domínio de Satanás. Ele tomou todos e levou para si. Então agora esse general vitorioso que é o Senhor, ele está nessa procissão. Aqui diz: sempre nos conduz em triunfo. E preste atenção, não é o seu triunfo ou o meu triunfo, é o triunfo de Cristo. É celebração da vitória de Cristo. Nós que um dia éramos do inimigo, agora nós somos do Senhor. Nós precisamos compreender esse fato. Nós, naquela procissão, somos aqueles cativos que o Senhor trouxe. Nós éramos inimigos, mas como Ele venceu, nós nos soltamos cativos de Cristo.
Mas eu lhe digo uma coisa: esse cativo de Cristo tem uma característica. Ele é uma pessoa que se rendeu a Cristo, é cativo do amor do Senhor. Eu sempre gosto de contar a história que lá nos Estados Unidos, numa época que tinha escravatura, as pessoas estavam vendendo escravos. E no momento que ele estava leiloando um escravo, chegou uma pessoa extremamente rica e pagou um alto lance por esse escravo. E depois que comprou esse escravo, ele falou para esse escravo: está aqui a sua carta de alforria, você está livre, você pode ir. Aí, claro, aquele escravo ficou muito contente, pegou aquela carta de alforria e disse: vou embora, estou livre. Mas ele correu um pedaço de chão, parou, voltou. Ele voltou e chegou do lado da pessoa que o comprou e ficou do lado dele. E a pessoa disse: por que você está aqui? Eu dei a liberdade para você, você pode ir. Ele disse: o que você fez por mim, ninguém faz. Eu não quero ir embora, eu quero servi-lo. Cristo é aquele que nos libertou. Hoje Ele está falando para você: você pode ir embora, você está livre, pode ir. Você vai? Você vai? Fala alto, vai! Está vendo? Você serve o Senhor porque é obrigado? Nós somos cativos do Senhor. Esse é um aspecto. Amém? Nós somos um cativo a quem o Senhor deu a liberdade. Mas nós não queremos ser livres, nós queremos servir esse Senhor. Porque nós amamos esse Senhor, porque nós somos dele, porque Ele nos comprou. Esse é um aspecto de ser esse cativo. O outro aspecto de ser o cativo é o seguinte: agora vamos para o lado real da nossa vida. Vamos sair da parte doutrinária e vamos para o lado real. Você briga com Cristo todo dia ou não? Né? Você briga com Cristo todo dia? Briga ou não briga? Talvez você nem perceba. Então é muito simples. Todo dia você faz a vontade de Deus ou sua vontade? Agora sim vou deixar em termos mais concretos, né? Todo dia você faz a sua vontade ou a vontade do Senhor? E aí, quando sua vontade é contrária à vontade do Senhor, você briga com Ele, tá? Você briga com Ele. Eu quero fazer a seguinte pergunta: nessa briga com o Senhor, geralmente quem ganha? É você ou o Senhor? Hã? Quem que ganha? Sejam sinceros. Você acaba fazendo a vontade do Senhor ou sua vontade? Hã? A minha. Vocês estão sendo sinceros, aí tá bom. Eu vou dizer, não, irmãos, a questão é o seguinte: você sabe por que nós não avançamos espiritualmente? Porque nós não somos sinceros com o Senhor. Nós não falamos para o Senhor: o negócio é o seguinte, quando eu luto com você, sou eu que ganho. Eu quero fazer a minha vontade, eu sou assim.
Você não fala isso para o Senhor, mas você tem que aprender a falar isso para o Senhor, porque quando você se abre e fala, você abre uma porta para o Senhor agir. Então eu quero fazer a seguinte pergunta: você é o cativo de Cristo ou Cristo é o seu cativo? Sai da doutrina, olha para a realidade. Na sua casa, você faz a sua vontade ou a vontade de Deus? Quando você se relaciona com os seus familiares, você relaciona segundo o Espírito ou segundo a carne? Quem é cativo de quem? Se você é aquele que faz a sua vontade, você não foi conquistado. Se na sua briga com o Senhor, você é aquele que sempre ganha, então Cristo é que é seu cativo. Você fica dando ordem para o Senhor: você tem que fazer isso para mim, você não faz isso, eu não gosto mais de você. Olha só, olha, e não são poucos. Quando um determinado irmão ou determinada irmã, digamos que um determinado irmão, ele é contrariado, ocorre alguma coisa, não reúno mais, não vou mais para a reunião. Como se ir para a reunião fosse um favor que ele estivesse fazendo a Deus. Ir para a reunião é um favor que você está fazendo a Deus, ou é um favor que Deus está fazendo a você? Se brigou com seu marido, diz: eu não vou mais para a reunião. Descarrega tudo em Cristo, bate em Cristo. Quem é o que vence? Mesmo nas coisas espirituais, eu estou buscando as coisas espirituais, mas tem que ser do jeito que eu quero. E quando Deus não faz do jeito que você quer, você fica bravo. Você não briga com Cristo? Briga ou não briga? Briga. E quem é que vence? Você que vence. Eu vou dizer uma coisa a mais. Você diz assim, eu já vi vários irmãos virem ter comigo: irmão Miguel, olha, eu luto contra o pecado, não consigo vencer. Eu luto contra o mundo, não consigo vencer. Eu quero lutar contra essas coisas que eu tenho, mas eu não consigo vencer. Sabe por que você não consegue vencer? Porque na luta com Cristo você venceu. Mas quando na luta com Cristo, Cristo começar a vencer, daí na sua luta contra o pecado você vai vencer. Amém. Daí na sua luta contra o mundo, você vai vencer. Amém. Entende a razão da nossa derrota? Porque nós lutamos contra Cristo, porque nós queremos ser cabeça. Nós tiramos o lugar de Cristo como cabeça, nós queremos ser cabeça, e é por isso que nós perdemos todas na luta contra o pecado e contra o mundo. Mas no dia que você deixar Cristo vencer na sua luta com Ele, você vai vencer pecado, vai vencer o mundo. Amém. Nós não podemos ser aqueles que buscam o Senhor e ser o opositor do Senhor ao mesmo tempo. Nós temos que dizer: Senhor, derrota-me na minha luta contra você. Você tem que ganhar. Eu não quero mais ganhar. E aí a realidade do encabeçamento vai aparecer. O Senhor deve ser aquele então que nos conduz em triunfo, e é o triunfo dele
não é o meu triunfo. E quando essa realidade opera em nós, nós manifestamos a fragrância do seu conhecimento. Daí nos tornamos o bom perfume de Cristo. Quando você fala com alguém, essa pessoa tem a percepção: eu tenho aqui, sinto um cheiro. Essa pessoa é um cativo de Cristo. Ajude, primeiramente, ganhe essa experiência. Ajude seu cônjuge também a ter essa experiência. E principalmente quando os dois começarem a orar juntos, deve dizer um para o outro: Cristo tem que ganhar, nós precisamos ser derrotados. Fale isso para o seu cônjuge. O que nós precisamos perceber então é que dentro de nós existe o elemento de rebelião. Por isso que é tão difícil para nós sermos submissos. Mas aqui mostra quem se torna um ministro da nova aliança, um verdadeiro cativo. Esse se torna um ministro da nova aliança, e ele manifesta essa fragrância, esse bom perfume. E essa fragrância, esse bom perfume, influencia a vida das pessoas ao seu redor. Ele não passa uma letra, ele passa uma fragrância do conhecimento de Cristo. Ele passa um bom perfume de Cristo. E aí, qual é o resultado? Quando você tem comunhão com essas pessoas, as pessoas também desejam se tornar cativos de Cristo. Entendeu? É um negócio assim, é difícil de entender. É o seguinte: você fala do Senhor e ele diz assim: eu quero ser escravo desse Cristo também, viu? Eu quero ser. Mas você vai perder sua liberdade. Eu quero isso. É isso aí que o mundo quer? O mundo não quer isso. Mas se você é um cativo de Cristo e você tem a fragrância e o conhecimento, você tem comunhão, você influencia a vida das pessoas, e essas pessoas também querem se tornar cativos de Cristo. É isso que aqui está manifestado. Cristo, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Preste atenção, fragrância do seu conhecimento. Você não precisa falar, pessoa, sente. Entendeu? Por exemplo, você cozinha algo, né? Põe uma panela no fogo e esquece.
Mas eu sei que depois que você esquecer, vai ter um momento que você vai se lembrar. Qual é o momento? Tem algo queimando. Você não viu, mas você cheirou. A fragrância revela. Amém? Você sabe o que é ser uma pessoa que você vai indo, você conversa um pouquinho, a pessoa assim, aqui tem um cativo de Cristo. Aqui tem um cativo de Cristo. Poucas palavras. Você percebe. Tem fragrância. Porque tem essa realidade. Quando falamos ser cativo, é alguém que tem encabeçamento. Quem está encabeçado é cativo. Amém? Amém. Então, esse aqui é o primeiro ponto que nós queremos compartilhar. Segundo quadro está em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O ministro da Nova Aliança, primeiramente, é um cativo de Cristo. Segundo ponto, esse segundo quadro nos mostra que um ministro da Nova Aliança é uma carta escrita, é uma carta que pode ser lida, é uma carta de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que Deus quer, que Cristo quer escrever em nosso ser. Escrever não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Deus nos deixou sua palavra. Essa palavra, Deus quer escrever em nossos corações, não quer escrever na nossa mente. Quer escrever em nossos corações. Porque quando é escrita em nossos corações, as pessoas conseguem ler. As pessoas conseguem ver Cristo, conseguem ver a palavra de Deus expressa em nosso viver. Mas, para que Deus possa escrever, você tem que ficar parado. Você tem que deixar Ele escrever. Hoje em dia, né, eu vejo poucas pessoas escrevendo, todo mundo daí, precisa que tira o smartphone e dá uma teclada, né? Tá ali. Mas eu sou ainda mais da velha guarda, eu ainda fico escrevendo. Eu tenho as canetas aqui e o caderninho está na minha mochila, porque eu estou colocando o gravador aqui, entendeu? Daí eu escrevo. Mas é duro escrever quando está dentro de um carro e está numa estrada esburacada assim. Só sai garrancho. Depois você nem sabe o que você escreveu. Agora a minha pergunta é: quando Deus quer escrever em você, você fica esperneando? Fica esperneando? Se Deus quer escrever em você, você fica esperneando, depois ninguém entende o que foi escrito em você. Só rabisco.
Se você quer que Deus queime você, você tem que ficar paradinho. Alguma vez você não quer ficar paradinho, Deus pega assim, vamos dar uma imobilizada nele. É que nem criancinha, você vai dar injeção em criancinha, né? Fica esperneando. Mas quem é mais forte? Os adultos são mais fortes. Daí segura assim e diz: dá-lhe a picada. Daí dá a picada. Você quer deixar Deus escrever em você? O Senhor vai usar as várias circunstâncias, porque Ele deseja escrever em você. Deus vai usar o seu cônjuge, porque Ele quer escrever em você. Sabia disso? Coisa boa, não é? Coisa boa. Vai escrever a palavra dele em nós. Olha só, mas a tinta, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, é escrita com uma tinta chamada Espírito. É uma carta. Carta de Cristo, escrita com tinta pelo Espírito do Deus vivente, escrita em nossos corações, e pode ser conhecida e lida por todos. Quando Deus consegue escrever a palavra dele em seu coração, quando você dá essa palavra para outros, já não sai mais letra, sai espírito. Por quê? Porque foi escrita com espírito. Essa é a diferença do ministério da antiga aliança e da nova aliança. Da antiga aliança foi em tábua de pedra, é letra. Mas na nova aliança é em tábua de carne, escrita com espírito. E no original a escrita está ali inscrito, na verdade. Você faz uma inscrição, quer dizer, grava na carne, grava na sua pessoa. Como você pode ajudar sua família? Como você pode ajudar seu cônjuge? Com letra ou não? Como você ajudar seu filho? Seu filho está com problema. Como você vai ajudá-lo com a palavra de Deus? Letra? Com letra você pode ajudá-lo? Quando você dá letra, sabe qual é o sentimento do seu filho? Lá vem meu pai exigindo de mim de novo, impondo fardo sobre mim. Não é isso? Você fala com seu cônjuge, você transmite letra. Por quê? Porque o que está escrito em você é letra. Você não deixou Deus escrever a palavra dele no seu coração. A palavra de Deus no seu interior, quando é escrita por Deus, a tinta que usa é o Espírito. Então quando você fala com seu cônjuge, quando você fala com seu filho, sai uma palavra que é Espírito, porque foi escrita com Espírito. Não é uma palavra que saiu daqui da letra que você conheceu, é uma palavra de Espírito que Deus escreveu no seu interior. Por isso nós temos que aprender a buscar a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs,
Por que nós na nossa vida só vivemos assim? A palavra me tocou, que maravilha, eu fui muito, a palavra foi forte. Depois de uma semana, cadê essa palavra? Cadê essa palavra? Meu medo é daqui a uma semana. Meu medo daqui a uma semana alguém perguntar para você: o que eu vou falar na conferência irmãs? Teve a conferência irmãs, né? O que é mesmo falou? O que tu falou na comunhão de casais? Um negócio de cabeça lá, sei lá. Eu já contei para muitos a experiência que eu tive. Eu estive um ano, eu estive uma vez visitando os irmãos, isso quando era bem jovenzinho. Eu tinha ido para Taiwan e eu participei de uma conferência. Foi a conferência que eu conheci a Rebeca, inclusive. Você pode ver que essa conferência mudou minha vida, né? Mas não é esse aspecto que eu quero falar. Estava hospedado com os irmãos, então a palavra foi uma palavra muito forte, muito forte. E eu saía da reunião e dizia assim: mas que palavra espetacular! Um dia, a conferência era de 6 semanas, só para você saber, tá? Era uma conferência de 6 semanas. Ei, conferência boa, né? Acho que todos nós gostaríamos de participar de uma conferência de 6 semanas. Bom, daí um dia, depois da palavra, eu fui para o quarto. Eu tinha que pegar uma coisa que eu tinha esquecido. Na hora que entrei no quarto, eu vi os meus companheiros de quarto ajoelhados orando. O que eles estavam orando? Estavam orando: Senhor, por que você falou isso comigo? Por que você me escolheu para ouvir essas palavras? Senhor, trabalha em mim o que você falou. Eu fui iluminado. Sabe qual era o meu problema? É ter ouvido a palavra e falar: que palavra! Fui tocado, mas eu fui orar, eu fui à presença de Deus, eu tinha ganhado um conhecimento, eu tinha ouvido algo, mas eu não tinha ido à presença de Deus, para Deus agora começar a escrever nas tábuas de carne do meu coração. A palavra que você ganhou esses dias vai ficar por isso mesmo? Foi tocado? Que boa palavra! Ou você já foi, ou você irá diante de Deus e dizer: Senhor, por que você me escolheu para ouvir tais palavras? Senhor, escreva essas palavras no meu interior. Eu não quero ter um mero conhecimento. Eu quero ser uma carta que as pessoas possam ler o que você falou na minha vida. Se eu tenho essa comunhão com Deus, eu abro as portas para Deus começar a escrever. Amém? Foi uma grande lição para mim. E a partir daí, as coisas mudaram. Além de ter casado com a Rebeca. Você é uma carta. Seu filho pode ler a palavra de Deus em você. Seu cônjuge pode ler a palavra de Deus em você. Novamente estou dizendo,
Estou falando isso não para um exigir do outro, mas para um ajudar o outro. Amém? Diga para o seu cônjuge: eu quero ajudá-lo ou ajudá-la a ser um cativo e ser uma carta. Diga isso. Agora nós vamos para um terceiro ponto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o terceiro ponto, o terceiro quadro que nos é apresentado, é que nós devemos ser um espelho. E é muito interessante, é o seguinte, aqui fala, contemplando e refletindo como um espelho. Essa é a tradução original do grego, contemplando e refletindo como espelho. Se eu sou um espelho, e eu como espelho estou olhando para o Neemias, quando alguém olhar para mim, vai ver quem? Vai ver o Neemias, não é isso? Porque eu sou espelho. Eu sou espelho, eu fico olhando para o Neemias. Quando alguém olhar para mim, vê o Neemias. Estou refletindo a quem eu estou contemplando. Por que muitas vezes as pessoas não veem Cristo em nós? Porque nós não estamos contemplando a Cristo. Nós estamos contemplando. Se eu estou contemplando o mundo, as pessoas veem o mundo em mim. Se estou contemplando o pecado, as pessoas veem o pecado em mim. Eu reflito aquilo que eu contemplo. Aqui diz que devemos ser um espelho que contempla o Senhor. A questão de contemplar é uma questão da direção. Eu estou voltado para quem? Isso está ligado também à questão de encabeçamento, certo? Estou esperando a quem? Obedecendo a quem? Mas essa porção que fala de nós sermos um espelho tem um outro problema. É o problema que se chama véu. Versículo 14: mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui fala de um véu. Que véu é esse? Esse véu são os nossos conceitos. Esse véu é a religião que nós mesmos criamos. Esse véu são os costumes que governam nossa vida, nossos próprios costumes. E quando então nós temos esse véu, tem um espelho, você cobre o espelho com véu. O espelho ainda funciona? Não desempenha mais sua função. Por quê? Porque tem um véu.
Esse véu é uma religião, é a nossa religião. Não, você diz, não, eu já saí da religião. Você saiu de uma religião que existe por aí, mas você criou sua própria religião. Em casa você não tem sua própria religião? Tem ou não tem sua própria religião em casa? Tem que ser aquelas coisas do seu jeitinho. Você não consegue ver outra coisa. Você vê que todas as coisas têm que ser daquele do seu jeitinho. É sua religião. Isso impede você de ser um espelho. E essa tradição, esse costume nosso é tão forte que quando você escuta uma palavra dessa, diz, tem que mudar de vida, tem que mudar o viver do casal. Quando você pensa nisso, primeira coisa que vem, impossível. Mudar, mudar os costumes lá de casa, não é assim? Você não tem essa reação? Mudar esse costume de casa, tá louco? Que? Não tem jeito não. Um dos problemas é porque você gosta daquele jeitinho, já ficou viciado naquele jeitinho. Mas o que nós estamos falando é para começar tudo de novo mesmo. É para mudar tudo. Não é para mudar tudo? Agora Cristo tem que ser cabeça. A minha religião, o meu costume, o meu jeito, as minhas regras, tudo isso é um véu. E mesmo na vida da igreja nós temos muita tradição. Deixamos de ter frescor. Você chega na reunião, você já sabe o que vai acontecer. Não sabe? Sabe ou não sabe? Se você sabe o que vai acontecer, o negócio está mal. Se você não sabe o que vai acontecer, o negócio está bom. Chega na reunião, sabe, vai ser 3 hinos, depois vai ter 2 orações, depois vai ter a palavra. Já sabe. Se chega lá, diz assim, é sua religião. E aí do irmão que mudar essa ordem. Orou antes de cantar. Esse irmão não sabe nada mesmo, hein? Que coisa. E daí que orou antes de cantar? E daí? Sua religião. A reunião hoje não foi boa não. Porque um irmão lá, meio doidão, orou antes de cantar. Irmãos, estou falando sério. Eu falei para os irmãos lá, disse assim, espero dentro de pouco tempo em Uberaba começar alguma coisa nova, vai escandalizar todo mundo, coisa boa. Porque nós estamos ali, tem aquele véu, são as nossas tradições, as coisas, impede a gente ver Cristo. Você está conseguindo ver Cristo na reunião? Você quer que haja aquela sequência. E mesmo em casa, você quer ter a sua vida, a sua vida costumeira, repetitiva. Você quer ter aquela vidinha, mas Deus quer mexer. E aqui, olha só, o que é bom está no versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Amém!
voltar, sair dessas regras, tudo, se voltar para o Senhor, e o véu vai ser retirado. Véu é retirado. Ora, Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, aí também há libertação. E é isso que Deus quer fazer em nossa casa. Deus diz: eu quero que você seja um espelho que me contemple, mas você tem que tirar o véu. Se você ficar com o véu, mesmo que você me contemple, ninguém poderá ver a minha pessoa em você. Tira o véu, olha para mim, e as pessoas vão começar a ver Cristo em você. E não somente isso, se nós formos contemplar o Senhor, a palavra de Deus promete: nós seremos transformados de glória em glória. Nós não estamos recebendo bastante palavras sobre glória? Esse é o caminho. Mas você tem que contemplar a glória do Senhor. Daí será transformado de glória em glória. Viver na comunhão com Ele, na presença dEle. Isso é o que Deus quer hoje, é o que Deus deseja das nossas vidas. Isso é o que Deus quer que você ajude o seu cônjuge. Primeiro, aplique para si e ajude seu cônjuge. Ajude a sua casa a entrar nessa realidade. Amém? Quarto item, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui mostra, nós temos esse vaso, nós somos um vaso de barro. Mas nós somos um vaso de barro muito especial. Por quê? Porque nós temos um tesouro dentro de nós. E esse tesouro é o Senhor. Diga para o seu cônjuge: você é um vaso especial porque tem um tesouro especial no seu interior. Mas nós precisamos ver uma coisa, amados irmãos: nós temos um vaso de barro com tesouro no seu interior. O que é mais valioso? A parte de fora ou a parte de dentro? Parte de dentro, não é? Os irmãos, as irmãs, aliás, me deram de presente um pochete, né? Uma caixa grande, bonita, e lá dentro estava o pochete. Claro, eu não tenho jeito de levar aquela caixa embora. Eu vou levar o pochete embora. Claro. Então, eu falei para as irmãs: a caixa está aqui, eu vou levar o conteúdo, porque o conteúdo é que vale. Eu seria meio doido se eu falasse assim: irmãs, eu vou levar a caixa, o pochete eu deixo. Mas no nosso dia a dia, você dá mais atenção para a caixa ou para o tesouro? No dia a dia, como é que é a coisa?
Uma vez, nós convidamos um irmão, lá na África do Sul, um irmão, ele não se reúne conosco, mas é um irmão que tem visão do reino, tem visão do corpo. Nós convidamos ele para dar uma palavra para nós, né? Nós estamos com vários irmãos, e dê uma palavra da sua experiência para nós. Ele estava na nossa reunião. Ele tinha muitas realizações. Ele é dono de um lugar parecido com esse aí, mas é um lugar imenso, chama-se Montanha de Oração, Parque Beulah. Ele tinha preparado uma apresentação desse Parque Beulah, mas ele nos ouviu compartilhando. Ele disse assim: bom, o negócio é o seguinte, eu tinha preparado uma apresentação, eu ia apresentar o vaso, eu vou apresentar o tesouro, não vou apresentar o vaso. Amado irmão, amada irmã, amado casal, você fica enfeitando o vaso para o vaso ganhar glória? Você quer que as pessoas ao olharem para você digam: que vaso? Ou você quer que as pessoas olhem para você e digam: que tesouro? Aí nós temos um problema. Esse tesouro está dentro do vaso. Como é que as pessoas vão poder olhar para o tesouro? Como? O que tem que fazer? Quebrar o vaso. Olha, você sabe o caminho. Olha que interessante. Acho que só que não gosta muito do caminho, né? Da solução, mas nós sabemos. Nós sabemos. Quer manifestar o tesouro? Quebra o vaso. Você compreende agora porque muitas vezes Deus quer quebrantá-lo? É para que o tesouro apareça. Esse que é o ponto que nós precisamos ver. E é isso que Paulo, daí no versículo 8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha só, essa frase, para que sua vida se manifeste em nosso corpo, quer dizer, estão conseguindo ver o tesouro. Mas, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo, eu tenho que levar sempre no corpo o morrer de Jesus. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Amados irmãos, os nossos sofrimentos não devem ser por causa dos nossos erros. Se você vive cometendo erro, você vai sofrer, claro. Mas daí você tem que dizer: por que, irmão, você está sofrendo? Eu estou sofrendo por causa dos meus erros. Mas nós estamos falando de um outro tipo de sofrimento. Aqueles que estão sofrendo são entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Vamos falar, digamos então, do esposo, do marido, do pai. Alguém com visão, sabe do propósito de Deus, e ele sabe: eu vou levar em mim a morte, para que toda a minha família ganhe vida.
certo? Se é uma briga entre dois, é porque os dois querem brigar. Se um quer brigar, o outro não quer, tem briga? Não tem. Tem um furioso e outro tranquilo. Aí esse eu falo, mas não tem briga, não é? Então você pode ter escolha. Ou eu brigo, ou eu dou vida para minha família. O que nós vamos escolher? Ou eu brigo, ou eu dou vida para o meu cônjuge. O que eu vou escolher? Ou eu brigo, mas eu vou dar vida para os meus filhos. Os seus filhos dizem ou não a frase: pai, eu quero ser como você é. Ou eles dizem: pai, eu não quero ser como você é. A filha, mesma coisa para a mãe ou para o pai. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Isso quer dizer o quê? Quando há esse quebrantamento, o tesouro se manifesta. E esse tesouro tem poder. E esse poder é que muda e transforma todas as coisas. Essa é a característica de um ministro da nova aliança. No meio da adversidade, a vida flui. Não é? Mas nós precisamos perceber que esse tesouro entra em nós, baseado no que está no versículo 6 de 2 Coríntios 4. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui nós temos algo muito importante. Como que Deus age? Deus sempre começa agindo por meio da luz. Traz luz. Não foi assim que aconteceu em Gênesis? Primeira coisa que aconteceu: haja luz e houve luz. Aí começou o processo. Porque quando a luz chega, nós somos expostos. E quando a luz chega, isso é muito importante, nós temos que abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, e essa luz vai chegar lá no nosso interior, alcançando o nosso espírito, e aí o tesouro entra em nós. Nós podemos estar falando, Deus pode estar brilhando, mas se sua mente está fechada, seu coração está fechado, nada vai entrar. Mas se estiver aberto, vai entrar. E quando a luz entra, as coisas acontecem. Há uma mudança dentro de nós. Eu quero dar um testemunho para vocês. Acabei de voltar da África. Cheguei terça de manhã da África. E eu tive uma experiência tremenda nessa viagem. Nós contatamos os irmãos que o Senhor está dando para nós, um grupo de irmãos. São mais ou menos 2.500 irmãos. Deus está dando, e eles estão começando a caminhar com a gente. Sabe qual é a característica deles? São gente simples, eles foram recebendo o evangelho do reino. Eles tinham começado a tocar algo, eles tiveram interesse em caminhar conosco, mas essa vez quando nós fomos lá no sul dar uma conferência para eles.
e falamos do Evangelho do Reino. Falamos da unidade, falamos do corpo, mas de uma maneira bem subjetiva e clara. Sabe como essas pessoas simples compartilhavam? E eram muitos líderes, né, desse grupo. Eles falaram assim, quando foi depois da palavra, assim, pode vir na frente compartilhar. Eles falavam assim: irmãos, hoje eu recebi a palavra. Eu não sei explicar para vocês o que está acontecendo no interior, mas essa palavra entrou lá dentro e está me machucando por dentro. Essa palavra está mexendo e machucando, e à medida que vai machucando, estou vendo Deus operando. Por um lado, é uma palavra que causa dor. Por quê? Porque meu sentimento é: tantos anos sem ver isso. E por outro lado, alegria. Por quê? Porque agora eu vejo. Irmãos, não é só isso. Eles pagaram um preço, abandonaram seus títulos, suas posições, para ser um membro do corpo de Cristo. Pagou o preço. Ele não sabia falar: eu fui tocado uma coisa. Não, eles estavam usando as palavras que tinham. Eu não sei se esses dias a palavra entrou em você, está machucando você por dentro ou não. Se essa palavra está penetrando e cortando, separando, iluminando ou não. Mas essa é a função da palavra de Deus, e essa é a palavra que gera transformação. Vários deles depois vieram ter comunhão comigo e falaram: irmão Miguel, obrigado. E muitos deles, líderes, falando: até hoje, amados irmãos, eu fiz tudo errado, vou começar de novo. São nossos irmãos. Amém. Com esse tipo de reação, Deus está levantando gente para a sua volta. E essas palavras vão ou não vão mudar a nossa vida? Amém. Ou vamos ver: como eu fui tocado. Só isso? Aqui fala no versículo 6, iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa é a região dos olhos, porque é aqui que se encontra a expressão da pessoa. Significa: eu estou olhando para Cristo, eu estou olhando para a expressão dele. Ele está alegre ou está triste comigo? Ele está alegre ou triste ou não com a minha família? Eu tenho que ver na face dele. Não adianta eu falar: acho que está tudo bem, eu estou alegre. Você pode estar alegre, mas Cristo está alegre? E eu quero finalizar com 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Ontem eu compartilhei isso com os irmãos. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. De novo essa presença aqui. Ele olhou para a face de Cristo. O olhar de Cristo foi suficiente. O olhar de Cristo foi: perdoa. Perdoa. E olha o versículo 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando nós deixamos de perdoar,
Satanás leva vantagem sobre nós. Essa é uma clara advertência da palavra de Deus. Muitos anos de vida junto geram mágoas, geram feridas, algumas vezes propositais, algumas vezes não. Mas nessa manhã, para que haja um novo começo, a palavra de Deus para os casais é: perdoa o seu cônjuge, para que Satanás não leve vantagem sobre vocês. Vocês não ignoram os desígnios. Ele quer roubar, matar e destruir. Perdão, não é? É alguma coisa importantíssima dentro dessa realidade, para ter um novo começo. Perdoar na presença de Cristo, porque é o que Cristo quer. Se você diz: eu não tenho força para perdoar, não faz mal. Seja sincero ou sincera e se abra diante do Senhor. Diga: Senhor, você quer que eu perdoe? Então me capacite. Eu estou aberto. Eu não estou firmado numa posição irredutível. Se você quer, eu também quero, porque daqui em diante você é a cabeça, mas você tem que me capacitar. O perdão vai zerar todas as coisas, para ter um novo início em Cristo, não mais na antiga aliança. É um começo na nova aliança, no Espírito. Que o Senhor abençoe cada casal e use cada casal para abençoar esse estado do Rio de Janeiro. Cada casal se torne útil na mão do Senhor e que o propósito de Deus se cumpra na vida de vocês. O Senhor os abençoe. Amém.